chegou a guarda municipal, chegou no CP do Rio de Janeiro, tem uma melhorada, mas ainda existe traficante, ainda existe viciado, ainda existe violência, ainda existe miséria. A única instituição que chega numa favela, meu filho, e faz a diferença é a noiva, a igreja de Jesus Cristo, que tem o poder do Espírito Santo. Entende essa mensagem aqui? Levante a mão para cima. É agora! Quando a igreja evangélica não faz a diferença na sua comunidade, ela não é noiva. Vou repetir. A primeira face da igreja é ser a resposta de Deus sobre as trevas. Como assim, pastor? 16 anos de idade, alcoólatra, semi-analfabeto, filho de favela, filho de pai analfabeto e mãe semi-analfabeta. Segundo a antropologia, eu era a imagem do eu que vivia. Segundo a sociologia, eu seria mais uma estatística de risco social. Não ia ultrapassar meus 20 anos. Mas um dia indo para cá e para lá, eu vi uns hinos longe, distante, e alguém cantando. E quando eu cheguei, tinha um pastorzinho. Ninguém dava nada para aquela criatura desse tamanho. Me alegra demais ver ele, Emas Cabral, pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Eu sou um instrumento vivo, que quando a igreja de Jesus chega, aonde tem trevas, vai brilhar a luz. Aonde tem frio da dor, chega o calor da alegria. Aonde há o choro, vai chegar a alegria. Cadê a igreja de Jesus aqui? Cadê? Vocês estão muito gratos. Pegue na mão de alguém aí, por favor. Dá uma balançada pentecostal e diga para ele: se você não é a resposta de Deus sobre as trevas, tem alguma coisa errada na sua fé. Deus não chamou o crente para ser frequentador de culto. Deus chamou o crente para fazer a diferença. Aonde tiver as trevas, a igreja de Cristo Jesus vai brilhar. Essa igreja é luz? Sim ou não? Sim ou não? Levante as duas mãos. Enche essa casa de glorificação. Continuando, deixa eu concluir. Quem é esta que aparece como a alva do dia? É uma pergunta e você vai me responder, amém? Quem é esta que aparece como a alva do dia? Olha, 10% está ligado com o negócio. Vamos lá. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta que aparece brilhando sobre as trevas? Quem é esta que é a resposta de Deus sobre o sofrimento do homem? A noiva ainda representa o seu noivo. A noiva só brilha através do brilho do noivo. Ou seja, a lua e a terra só pode ter brilho se o sol estiver iluminando. E quem é o Cristo, o centro ainda é Jesus Cristo de Nazaré. A noiva não vai brilhar pelos seus status na sociedade. A noiva não vai brilhar pelas suas autoridades, que eu não tenho nada contra, mas eu acho difícil. Entenda, a igreja vai brilhar porque ela ainda tem o brilho do sol da justiça. Quem ainda tem ele? Quem ainda tem ele? Certa feita eu estava com 18 anos, trabalhava no supermercado, acabou 11h30 da noite, peguei o último ônibus e era um dia de sexta-feira, dia da farra. Imagine os personagens que estavam dentro daquele ônibus. E eu era magrinho, pesava 64 quilos, para equilibrar essa cabeça era complicado. Irmão, medroso, porque todo mundo podia me bater, olha o meu tamanho. E tinha um cara esquisito olhando para mim, eu virava a cara. E como um bom assembleano eu comecei: pelo sangue. Meu irmão. Aí Deus me visita naquele momento. Eu tinha 19 anos. O que você vê? Eu digo: só vejo doido, só treva. Mas eu te coloquei neste ônibus, te coloquei nesse lugar para brilhar. Tem gente que pensa que o púlpito é palco para brilhar. Não,
dentro de 4 paredes é fácil. Ser noiva aqui dentro é fácil. Ser igreja lá fora é só quem ainda tem a presença do Espírito Santo. Vou concluir. De repente Deus me tomba. Eu começo a falar em línguas estranhas dentro do ônibus. As pessoas começam a se afastar de mim e dizem, mas um doido. E de repente eu vou marchando dentro daquele ônibus. Se tu crê ou não, o problema é seu, eu creio. Fui marchando, cheguei perto daquele homem e disse, até quando tu vai estar desviado? Diz o Senhor. Tu não vai tirar a vida daquela, porque tem 2 anos que tu está separado dela. Tu já foi presbítero de igreja, e o Senhor manda te dizer, volta hoje, porque todos estão te esperando naquela esquina para te matar. Aquele homem não aguentou, desceu comigo do ônibus e me abraçou, me mostrou a arma, se ajoelhou na rua, reconciliou com Jesus. Hoje é um pastor do interior da Paraíba. Ei, cadê a luz? Quem acredita que Deus vai usar essa igreja aqui? Quem acredita que você é um instrumento de Deus? Quem acredita, adore, e sinta a presença dele. Só se você tem ainda a alegria da salvação. Segunda expressão da face da igreja: formosa como a lua. Repita comigo: formosa como a lua. As pessoas precisam saber, eu já estou terminando, não precisa desviar não. Eu estou com fome e você também. Há uma diferença entre astronomia e astrologia. Astrologia é um termo místico religioso. É treva, é macumba grega. Astronomia é um termo científico e uma ciência que determina as estações e o tempo e se identificar pelo mapa das estrelas. Por isso que a Bíblia diz que os reis magos não eram feiticeiros. Eles identificaram que tinha alguma coisa errada, diferente. Mas o que você quer dizer com isso? A igreja é um símbolo de um brilho. Ou seja, a lua ela não tem brilho próprio. Ela precisa ser iluminada pelo sol. Ou seja, a segunda face da igreja, ela tem que ser uma lua no meio de um céu cheio de estrelas. Como assim, pastor? Entenda que antigamente se colocava o nome das denominações na placa. Hoje o nome de Jesus está menor, o nome da denominação está menor e a foto do camarada está bem maior. Eu falei besteira? É verdade? Sim ou não? Sim. O que tem de estrela por aí é ou não é? Mas quem brilha mais? Uma estrela ou a lua cheia do brilho do sol? O sol, símbolo de Cristo, está no meio do universo. Ele diz que é o sol da justiça. Segunda face da igreja. Repita comigo: quanto mais poder, menos poder. Aí você diz, pastor, que arrumação é essa? Entende? Quanto mais poder de homens, menos poder de Deus. Quanto mais poder de Deus, menos poder de homens. A igreja não vai brilhar porque ela vai ter um presidente da república como um crente. A igreja não vai brilhar porque ela tem vários senadores. Tudo bem, vamos colocar, vamos voltar, mas entenda, quem é defensor da igreja é o fundador dela. E o fundador dela não foi Câmara, nem Senado, nem presidência. Foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem acredita nisso, adora. Enche essa casa de adoração. Diga: a igreja, na sua segunda fase, ela tem um brilho de Jesus Cristo. Cristo tem que ser o centro de tudo que a igreja é. Cristo tem que ser o centro de toda adoração que a igreja é. Ela vai brilhar na comunidade, porque ela é uma igreja pura. Ela vai brilhar na sociedade, porque o mundo está em trevas, em noite, e só tem estrelas individuais. Cada homem em si quer mostrar os seus brilhos. O que tem de líder de ministérios aí
que são administradores de vaidade. O que tem de homens por aí, porque são pregadores, estão se achando melhor do que bem do que ser. Que se exploda, meu irmão. A igreja ainda é maior do que as estrelas. A igreja ainda é a noiva do Cordeiro e tem o brilho do sol da justiça. Tem mais dois comigo que entende isso aqui? Tem mais dois comigo que pode tirar 30 segundos e adorar o Senhor? Quem pode? Quem pode? Alguém está recebendo aí? Eu não posso garantir que todos vão sentir, mas alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Vocês estão me dando medo. São um povo alegre, pelo amor de Deus. Ei, oh glória. Bata no peito comigo, diga a igreja de Cristo. Não precisa das luzes dos homens, porque ela já tem a luz de Jesus Cristo na vida. Se é verdade, enche essa casa de um júbilo de alegria. Se é verdade, adore, adore, adore. É tão sério que 400 depois de Cristo foi determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana que a única autoridade espiritual sobre a terra santa e perfeita seria o Papa. O Papa seria a autoridade mais perfeita de santidade acima da Bíblia. E é considerado sob o concílio de Roma e o concílio por outros depois de 466 que foi determinado que ele era um ser infalível. Pedofilia se multiplicou. Quando a igreja se ligou ao Estado, a Inquisição matou muita gente. E recentemente eles tiveram que ouvir que um homem que, segundo o dogma e a sua doutrina, infalível, perfeito, que não erra, que a sua autoridade é maior do que a Bíblia, teve que abrir a boca. Sou velho, cansado e doente. O único que não pecou, que não falhou, que não renunciou, que não mentiu, que não omitiu, o único e mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ei, se você não consegue adorar isso, então eu vou ter que ler outro versículo para você. E ele se esvaziou a si mesmo. Não teve a usurpação de ser igual a Deus, a sua natureza divina. Teve 3 descidas de humilhação. Desceu primeiramente do trono e se tornou homem. Depois se tornou o pior dos homens. Morreu na cruz como o pior dos marginais. Terceiro, desceu as humilhações das profundezas da terra. Porque só quem ia no mundo dos mortos, quem era condenado por a ser descendência de Adâmica. Ele desceu do céu, desceu como homem, desceu como marginal. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. E Deus deu a ele um nome sobre todo nome. E todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o... Você está precisando dele aqui. Quem tem poder do Espírito aí? Quem adora Jesus Cristo aí? O fundador da igreja, o alicerce da igreja, não é Pedro, não é Papa, não é presidente, não é João, é o único nome que venceu o pecado, é o único nome que venceu a morte, é o único nome que os demônios se prostram, é o único nome que o inferno se abala, é o único nome que o homem pode ser salvo. Está escrito desta forma: aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Quem faz parte da noiva que brilha pelo sol da justiça, levante as duas mãos para cima e dê um alarido de crente vitorioso aí.
das virgens quanto a tua maneira de adorar, meu filho. Canturi entrance, my folk and spill minere. Mas diz o Senhor, permanece na tua convicção, porque tu sabes onde tu estavas com teus 16, 17 e 18 anos. Se não fosse a boa mão do Senhor, tu não teria futuro. Mas mesmo sem entender o agir de Deus, tu levantava os teus olhos para o céu e dizia: se existe um Deus, ainda vai mudar a minha vida. Lembra da tua idade, filho? Lembra daquela época? Então assim diz o Senhor: quem te trouxe aqui foi o Deus que já te tirou das trevas. Ele viu a proposta do mundo, ele viu como tentaram te corromper e te comprar, mas tu permaneceu no teu propósito. Diz o Senhor: eu vou arrancar alguns e vou colocar o teu nome, não porque tu merece, mas porque achei graças em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? Quem ainda acredita que Deus fala ainda? Quem ainda acredita no movimento do poder do Espírito? Tem uma senhorita de camisa preta, tem um rapaz de camisa xadrez do lado direito dela. 1, 2, 3, 4, 5, sexta fila aqui. Este moço aí, fique em pé, por favor, meu filho. Oh, glória. Um dos obreiros, cheio do Espírito Santo, fica em pé. Um dos obreiros. Vamos, um dos obreiros. Isso, macho, isso aí. Eu gosto de gente assim, arretado. Tá vendo? Você vai dar um abraço naquele moço ali. Quer saber por quê? Porque o Espírito Santo está me dizendo que algumas notícias do meio evangélico tem sido uma seta de Satanás contra o teu coração. Era para entristecer a tua alma, para esfriar a tua fé. Mas este culto tem sido uma resposta de Deus para você. Você não tem que olhar para o que os homens falam ou faz. Você tem que olhar para aquele que te fez sair do vale da sombra da morte e te deu vida. Tu viste a morte face a face, mas a mão de Deus foi sobre você. Este homem vai te abraçar e o Espírito Santo vai te encher. Receba o toque de Deus aí. Quem quer? Quem quer agora? Pelo amor de Deus. Você veio aqui para sentar em banco ou você veio adorar Jesus aí? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê? Deixa eu passar 5 minutos. Deixa eu terminar. Eu sou agoniado, pô. Continuo? Tem certeza? Então vamos lá. Estou cheio de certeza. Quem é esta que brilha como o sol? Eita. Ela sai de lua e vê um signo de sol. Diga: sol, temperatura, calor. Quantos concordam comigo que um esfriamento espiritual esses últimos 15 anos tem invadido algumas denominações do Brasil? Alguém concorda comigo? Antigamente, quem tem mais de 20 anos de crença aí, sabe o que eu estou dizendo? As pessoas já saíram de casa chorando porque iam para o culto. O pregador não precisava dizer: levanta a mão e adora. Precisava? O cantor não precisava gritar para as pessoas. Não. As pessoas tinham consciência da alegria da sua salvação. A noiva não é uma igreja fria, morta. O que mais importante é a liturgia. O que mais importante é o que eu acho. A noiva é como um sol, tem uma temperatura tão alta que pecado nenhum pode contaminá-la. E é tão sério que quando a igreja começou a sua missão, o símbolo que ela recebeu do Espírito não foi água, não foi neve e não foi frio. Foi o quê? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente se ouviu um som poderoso. E a casa foi cheia. Roache veio. Pneuma se manifestou. E viram como línguas de fogo repartidas. O poder do Espírito Santo, o poder do Paracleto Santo, a doutrina da paractologia, a doutrina do Espírito Santo, não é para uma placa denominacional, não é o monopólio de um grupo que se acha mais santo do que os outros. Não, é para todo aquele que acredita na pessoa do Espírito, na missão do Espírito, na unção do Espírito, nos dons do Espírito. É todo aquele que quer ser testemunho de Cristo. Disse Jesus: ficai em Jerusalém até que do ato sejais revestidos de poder. Ei,
sereis minhas testemunhas quando forem cheios da virtude do Espírito, da autoridade do Espírito Santo. A igreja sem o Espírito é mais um grupo religioso, mas a igreja cheia do Espírito, ela tem um calor para iluminar no meio da frieza. Quem acredita que a igreja ainda tem o poder do Espírito Santo, levante as duas mãos para cima e diga: eu quero esse poder. Quem deseja, quem deseja. Então o que te impede de receber? O que te impede de ser cheio? Ninguém. Olhe para mim, reverendo, olhe para mim, reverendo, olhe para mim. Tu está muito alegre com essa festa, mas há uma pergunta no teu coração: Senhor, há 5 anos tu me prometeu um grande avivamento, eu tenho visto, e Deus não usou vasos. Deus falou contigo pessoalmente que ia trazer esse grande avivamento. Precisa perguntar mais não. Essa data é uma data profética. Até o final deste culto, Ele vai dar um sinal que a tua oração foi respondida. Ele vai encher alguém aqui, e a glória de Deus vai transbordar neste lugar. Quem acredita nisso aí? Quem acredita nisso aí? Diga: a face da igreja não é frieza, não é cara de delegado, não é crente depressivo, senta no banco da denominação, um ar de analítico, um sentimento antagônico. Não é bem assim, não. Quem é esta que brilha como o sol? Quem é esta que o calor de ter prazer na presença do Senhor, o calor de adorar o Senhor, aumenta de tal forma que a glória de Deus vai se manifestando neste lugar? É inadmissível um crente entrar no culto do mesmo jeito e sair do mesmo. Eu não sei se aqui acontece, mas eu vou voltar para os obreiros. Quando um camarada vive o comum da igreja, ele chora, ele levanta até a mão, ele dá até glória. Mas quando ele começa a subir uns degraus, ele pensa que a cadeira da tribuna é um trono. Ele pode sentar. Isso é meninice, é emocionalismo. Não, meu irmão. Um dia que eu entrei numa favela e o traficante botou uma arma no meu peito, não foi gravata, não foi terno, não foi andar de formatura, nem minha credencial de obreiro. Foi o calor do Espírito Santo. Deu glória, deu uma rajada de línguas estranhas. Comecei a sapatear na frente dele. Disse: eu vou te matar. Eu gritava: pode matar o corpo, mas o Espírito está vivo. E aí fui dando glória, fui me entrando, me alegrando. De repente ele começa a baixar a cabeça. Você está falando igual a minha mãe. Você está falando de homem igual a minha mãe. Tu é crente, né? Digo: só com muito orgulho. Então ora comigo, eu estou desviado. Preciso voltar para Jesus. Ei, disse Paulo para Timóteo: desperta o dom de Deus que é em ti, porque tu recebesse posição de mão. O altar tem que queimar continuamente. Quem ainda tem a chama pentecostal aí, adore, adore, adore. Aqui eu termino. Primeira face da igreja, ela vem como resposta de Deus sobre as trevas. Ela é a luz de salvação ao mundo através da pessoa de Jesus. Segunda, ela brilha no meio das trevas porque ela tem a luz pessoal de Cristo. Terceiro, ela brilha como o sol porque o seu calor de adorar o Senhor é intenso. E quarto e último lugar, terrível, como um exército com bandeiras. Um exército com bandeira só levantava em 2 ocasiões. Primeiro, quando estavam marchando para a guerra, determinando que eram vencedores. Segundo, quando voltavam da guerra, vitoriosos, cantando com as bandeiras levantadas. Como exército com bandeira levantada. Deus nunca chamou o crente para ser covarde. Deus não tem compromisso com o covarde. Certa feita eu estava vendo uma reportagem no National,
negócio de reportagem de um reino animal. E vi que os leões, aqui eu acabo, querido, eles tinham uma lei, tem uma lei de ordem biológica, que quando os dois leões disputam, dois leões machos, o poder e seu macho alfa, o leão que morre é vencido, então toda a sua descendência tem que morrer. Porque na lei da natureza, se aquele leão perdeu, então a sua descendência é de derrotá-los. No reino animal, os descendentes de leão só sobrevivem quem é descendente de vencedor. Você vai me entender. E diz a voz: quando o leão ruge na floresta, todos da presa têm que se aquietar. Quando Deus fala, quem não vai profetizar? Escute, a Bíblia diz que o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo de... Ele é o leão morto? Perdeu? Recuou? Foi vencido? Não. Você é descendente de quem? Do leão? Então, se você chegou aqui hoje, meu filho, você é sobrevivente. Você é vitorioso. Levante a bandeira da tua fé. Marche. Levante a tua cabeça e tenha orgulho de ser crente. Levante essa tua cabeça e demonstre ao mundo: eu tenho o prazer de ter a identidade de ser filho de... As pessoas hoje se escondem. Tem vergonha de dizer para o outro no telefone: Pai do Senhor, graça e paz. A noiva não é um exército de derrotados. A noiva não é um exército que recuou. Ela levantou a bandeira de Jeová Nissi. Ela está marchando aqui, militando aqui, para marchar vitoriosa no dia da volta de Cristo. Como assim, pastor? Não sei se tu crê. Quando Jesus descia do Monte das Oliveiras, depois dos 7 anos de cativeiro do anticristo, quando as nações estiverem reunidas no vale de Megido contra Israel, Jesus vai descer com seu exército. E quando ele descer do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. E os judeus vão dizer, como Zacarias disse: este não era o pastor com as mãos feridas, este não é aquele que a multidão estava com ele. Ei, Cristo vai estar lá. A habilidade satânica vai ser derrotada com o sopro das suas narinas. E eu creio que a noiva vai estar não com a cabeça baixa, não ferida, mas com a cabeça erguida e com a sua bandeira levantada, porque se ela foi arrebatada, ela já é vitoriosa. Cadê os vitoriosos aqui? Me dá um sinal. Fique em pé, fique em pé, fique em pé. Aleluia. Eu não sei o que você, mas eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Derrotado é o inferno, meu irmão. Derrotado é o seu passado. Derrotado é os seus críticos. A igreja está